live. Sexo é esporte, sexo é escolha. Hoje amor é sorte. vamos falar sem saúde mental e emocional não há prazer. É pensamento. Vamos chegando. Amor é novela. Sexo é cinema. Vamos falar com as músicas para dar uma relaxada. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa. Quem tá chegando, boa noite, vai aproveitando e colocando um aviãozinho para funcionar, jogando os dinheiros do Silvio Santos. Para as pessoas chegarem mais. E quem assistiu gravado também participa, porque o conteúdo vai ser igual para todo mundo. Amor é cristão. Vamos lá então, hoje é a segunda live aqui no Instagram do Janeiro Branco, a campanha que fala sobre saúde mental e emocional. Boa noite para quem for chegando, né? Olá, tá chegando aqui a Ruth que eu vi, Vinícius. Olha só, pessoal. Quem for chegando, por favor, encaminha aí a live para mais pessoas virem, porque hoje o assunto é um assunto que faz parte da vida de todo mundo, desde a infância até a vida quando a gente vai ficar bem velhinho, então não tem restrição aí de idade. E vamos aproveitar esse momento também de início de ano para ressignificar várias coisas. E esse assunto é muito pertinente. Ó, de Rondônia aqui. Bem-vinda. Vamos lá. Deixa eu aproveitar sobre organizar aqui. Eu comecei a live com essa música. Para quem chegou agora, de repente não ouviu o início, Amor e Sexo, da Rita Lee. Que é uma música bem bacana, né? Você olharem a letra, analisar mais ou menos como foi construída essa música. E essa diferenciação entre sexo, entre amor, que é um pouquinho que a gente vai trazer aqui na live de hoje, sexta-feira, segunda live do Janeiro Branco no Instagram. Deixa eu falar até os recados. Toda quarta-feira vai ter live no Facebook, então a próxima live é segunda-feira aqui no Instagram novamente, às 11 horas da manhã. Eu já vou postar o tema que vai acontecer, vai ter convidada. Se eu não me engano, pelo meu calendário, eu acho que essa é a única live que eu vou estar sozinho. As próximas vai ser com convidados. Então vamos aproveitar aqui o tema. E boa noite para todos, bom final de semana para todos, que vamos falar de um assunto bem bacana. Para quem está aqui ao vivo, que quiser participar, mande sua pergunta. E também, as pessoas que continuarem aqui ao vivo e sentirem a vontade de conversar comigo, eu posso chamar e a gente faz um papo rápido sobre o assunto ou sobre até a campanha. Uma coisa rápida, um dueto aqui espontâneo. O som tá bom para vocês, porque como eu não tenho um retorno, eu não tenho consciência se o som tá bom, mas o microfone tá vindo daqui. Então espero que o som esteja bom aí para vocês, ok? Vamos falar então sobre sem saúde mental e emocional não há prazer. E aí eu começo, né, falando sobre prazer. Afinal de contas, o que é prazer? Qual é o significado de prazer na vida das pessoas? Ou até mesmo na vida acadêmica e etc. Então eu começo aqui primeiro com o significado de prazer, que eu vou ler aqui para vocês, que vem lá do Aurélio. Prazer significa, então, sentimento agradável que... cadê aqui, ó? Sentimento agradável que alguma coisa faz nascer em nós, deleite, gozo, delícia. O substantivo pode ainda ser definido como gostoso, desejo, alegria, contentamento, boa vontade, agrado. E aí então não tem como falar de prazer se a gente não envolver a parte da sexualidade. Nas outras lives eu trouxe um pouquinho falando sobre saúde mental e emocional e a diferença de cada uma, mas nunca é demais repetir. Então, saúde mental é tudo aquilo que se relaciona ao lado cognitivo, ao lado dos processamentos mentais, então, e que envolve também até o físico.
E a parte emocional, da saúde emocional, é como a gente lida com o nosso dia a dia e tudo que é trazido para nós do externo ou do interno, que envolve os sentimentos. Então, prazer muitas vezes remete a algo gostoso, algo legal, mas será que sempre é assim? Talvez não. Então, vamos falar sobre isso, porque muitas coisas estão relacionadas entre esses três. Entre a emoção, entre a saúde mental e o prazer. E quando junta tudo isso, se a conta não der um equilíbrio, pode aparecer algumas dificuldades e isso pode interferir diretamente na sua vida, certo? Vou falar agora sobre o significado de sexualidade, porque muitas pessoas acabam ouvindo falar sobre prazer, sobre sexualidade e englobando essa palavra somente no sexo. Mas será que é só isso? E aí a gente vai pegar então o significado de sexualidade para a Organização Mundial da Saúde. Ela define como um aspecto central do ser humano, que envolve não só sexo, mas a identidade, os papéis de gênero, a orientação sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução. A sexualidade é vivida e expressa em fantasias, pensamentos, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relações. Por isso que automaticamente está ligado à saúde emocional e mental, porque também envolve todos esses aspectos. Bom, falei um pouquinho aqui do prazer, falei um pouquinho rapidamente sobre a sexualidade, mas o que gera então o desconforto, o que é importante falar no gênero branco sobre esse assunto? O tabu e o conhecimento. O tabu é tudo aquilo que a gente evita falar. E o prazer é uma palavra que é gostosa, né? Que a gente remete às vezes, prazer, algo bom. Mas às vezes tem o prazer que remete a algo ruim. Por exemplo, o prazer que o homem pode achar que tem em ser homem e acreditar que tem poder sobre a mulher. Sabe? Essa coisa do homem ser educado achando que a mulher é frágil e o homem é durão. Isso também pode gerar prazer. Só que prazer para o homem que está ali no papel de superior, vamos dizer assim, e para a mulher que é colocada no papel de inferior, daí já é visto como algo negativo esse prazer. Então veja só que nem sempre prazer é positivo. E aí, por isso que entra os tabus e temos que ter esse conhecimento do que é prazer, do que é sexualidade. Sexo é uma coisa que em família, é uma coisa que a gente sempre tem receios de falar, principalmente se tem crianças próximas, porque de fato não é um assunto ali para criança. Mas falar sobre gênero, falar sobre identidade do gênero, se você se reconhece como homem, como mulher, e principalmente os papéis. Qual será que é o papel da mulher na sociedade? Qual será que é o papel do homem na sociedade? E isso a gente está falando de sexualidade e também de prazer e saúde mental e emocional. Veja só como uns assuntos vão intercalando um no outro, porque o homem é ensinado a ser durão, a ser macho, a ter uma postura às vezes agressiva, e a mulher no contraposto, que é ser mais delicada, proativa, e isso tudo vai moldando a nossa sexualidade e o nosso prazer, automaticamente interferindo na nossa saúde mental e emocional. Quem tiver alguma dúvida ou pergunta nas questões que eu for falando, vocês vão comentando aqui, mas pode ser que algumas questões vocês fiquem com um pouco de receio de perguntar, já que aparece quem fez a pergunta, aí vocês podem me mandar no privado depois e aí eu respondo, tá bom? Então, por que o sexo é tabu? Primeiro que muitas vezes ele é visto como algo errado fora do casamento, se a gente colocar a religião no meio. Às vezes a masturbação ela é vista como algo sujo para as mulheres, e aí impedem delas conhecerem o próprio corpo.
O sexo muitas vezes é conhecido e ensinado somente para a reprodução. E aí prazer não pode sentir, porque o objetivo é outro. E tudo isso vira uma grande confusão dentro das nossas cabeças e pode gerar frustrações, ansiedade e começar a aparecer os transtornos sexuais. Pois é, quando eu estou aqui atendendo na terapia sexual, quando aparecem homens e mulheres para esse tema, normalmente eles têm questões ali que trazem das suas vivências e alguns deles acham que sempre foi assim, ou que é natural ser assim, e só começa a achar estranho ou buscar uma ajuda quando a sua parceria reclama. Então vamos pensar em pessoas que são estressadas, que vivem um dia estressante, que têm um trabalho estressante. Essas pessoas podem automaticamente ter baixa de desejo, porque o estresse vai minando vários hormônios, várias situações emocionais ali junto, e quando essa pessoa chega em casa, ela pode ser que ela não tenha vontade de ter prazer. Se ela estiver, na verdade, numa relação, não vai ter vontade ali com o seu parceiro. Ou, se ela for uma pessoa solteira, não vai ter vontade de buscar parcerias. E cada vez mais vai entrando nesse ciclo de baixa de desejo, e isso vai se alimentando, acabando tornando um transtorno sexual. Quem é ansioso demais também pode ter relação não só na vida, como também na parte sexual. Se a gente não entender o funcionamento da nossa ansiedade, ela pode interferir também nos nossos desejos, no nosso prazer. Veja bem, um homem que for muito ansioso, o que pode acontecer? Que na hora da intimidade, ele perder a ereção, ou ejacular muito rápido. Por quê? Porque naquela hora, a movimentação mental dele é tão rápida e ele começa a pensar, e se não der certo? E se ela não gostar? Ai, tem que terminar logo. Enfim, gera vários pensamentos que a ansiedade coloca ali nele, no qual gera insegurança, e isso pode dar para esse homem uma ejaculação rápida ou até mesmo uma perda de ereção. Então é importante cuidar tanto da parte emocional, tanto do conhecimento corporal, para a gente saber os nossos limites, saber o que gera prazer, saber o que gera desprazer. E por isso que aí o tabu e o conhecimento são coisas que precisam ser trabalhadas. O tabu de conhecer o próprio corpo. Muitas religiões ou muitas famílias não permitem que as crianças, adolescentes e quando adulto conheçam seu próprio corpo, porque não vê necessário isso. E aí eu trago para vocês que hoje eu fiz uns stories aqui mostrando um pouquinho de como funciona o meu trabalho aqui na terapia sexual. E para quem tem o órgão genital feminino, essa aqui é a vulva, certo? Até aí não é novidade para ninguém sobre a vulva, porque as pessoas até conhecem ela com o nome de vagina. Todo mundo sabe que mulheres têm vagina, mas também algumas pessoas não reconhecem que alguns homens também podem ter vagina. Pois é, os homens trans. E aí, vira um embaralho na cabeça das pessoas e isso começa também a trazer tensões. Por quê? A gente está falando de conhecimento, falando de tabu e vai nos nossos limites a parte emocional. Porque tem pessoas que desconhecem o próprio corpo. Então aqui, que é a vagina, que tem o clitóris aqui, que tem os grandes lábios, os pequenos lábios, e aqui a entrada do canal vaginal, que no caso aqui é a vulva, por completo. Tem mulheres que até entendem sobre isso, mas elas nunca pararam para olhar. Ou alguns homens trans também nunca pararam para olhar. E aí a gente não conhece o próprio corpo. Se a gente não conhece o próprio corpo, será que a gente sabe os pontos que são prazerosos? E eu não digo nem sexuais. Às vezes tem tensões aqui no ombro, às vezes o peito, às vezes a coxa. Tem lugares ali que dá um certo prazer, mas a gente nunca sequer tocou, a gente nunca sequer passou a mão.
E aí a gente não conhece o próprio corpo. E quando alguém toca, isso assusta. E pode gerar, então, para mulheres, ou para quem tem o órgão genital feminino, pode gerar aqui algumas, como que se chama? Dor genitopélvica. Que é quando a vagina, o canal da vagina se fecha tanto por questões de traumas, ou por questões de falta de conhecimento, ou por medo, e aí gera dor, e não consegue ser penetrada. E isso vai atrapalhar automaticamente a relação dessa pessoa. Mas não só a relação, aqui também. Porque vai se sentir frustrada, envergonhada e tudo mais. Aí temos o nosso outro amigo, que é o órgão genital masculino. Mas também algumas mulheres podem ter, as mulheres trans, certo? Elas podem não precisar fazer uma cirurgia. Elas podem ter o seu órgão, está tudo bem ali. Só que alguns homens não conhecem o funcionamento total desse órgão aqui, não sabem, de fato, como até higienizar isso daqui. E aí fica difícil você ter algumas relações saudáveis, ou até mesmo conhecer a sua ereção e tudo mais. E, afinal, será que a ereção mantém um tempo específico? Será que a ejaculação tem um tempo específico? Será que a glande é sensível mesmo ou não? Será que a higienização está sendo feita da forma adequada? Essas questões não só são físicas, elas também vão embaralhar, vão mexer com a parte emocional. Então, falar sobre prazer não é só simplesmente achar que a gente vai falar sobre sexo. É falar como a gente se sente com nós por completo. É olhar pra gente e falar, eu gosto desse corpo que eu tenho. Eu me identifico com esse gênero que eu sou e com esse papel que eu tenho na sociedade. Eu consigo o meu respeito, eu consigo ser respeitado, eu consigo ter o meu olhar visto pelas pessoas. E é por isso que a gente precisa ter esse conhecimento do prazer, esse conhecimento da sexualidade. E principalmente o conhecimento sobre a parte emocional, que é importante também. Quem está aí na live, deixa eu ver as pessoas que estão aqui ao vivo, espero que vocês estejam me ouvindo bem e gostando do assunto. Deixa eu só ver se eu consigo ver. Alguém se habilita a falar um oi aqui ao vivo agora para vocês, para todo mundo? Se alguém se habilitar, só manda uma mãozinha, fala um oi, porque daí eu consigo convidar aqui na live só para a gente bater um papo rápido sobre esse assunto ou até mesmo sobre a parte emocional. Se alguém quiser se habilitar, é só me mandar um oi aí, fala assim oi, ou mandar uma mãozinha, porque daí eu já sei que vocês se habilitam para eu ligar aqui a câmera com vocês, se vocês estiverem confortáveis para aparecer, é claro. Se ninguém estiver confortável também, não haverá problema. Isso daí é para quem está ao vivo, né? Para quem está assistindo o gravado, aí só vai estar participando aqui assistindo. Até aqui eu falei então, retomando com vocês, o prazer, a importância da sexualidade, o tabu e conhecimento, e também falei sobre a parte da saúde emocional e a parte da saúde sexual que envolve a sexualidade. E um pouco do corpo. É importante a gente compreender o nosso corpo, o nosso funcionamento, aonde gera incômodo, aonde gera prazer. Certo? Eu li hoje não, esses dias, um artigo que está até aqui como base para falar até um pouquinho sobre a parte da sexualidade, principalmente no sentido das crianças. O artigo se chama A Masculinidade Hegemônica, Advinda dos Enredos Midiáticos, um jeito de ser masculino. Eu achei interessante esse artigo, um aspecto aqui que foi feito uma atividade com as crianças na escola, na última fase, né? É o ensino fundamental 1, ali próximo que eles vão começar a sair da jardim de infância, se eu não me engano o nome que fala, e foi pego 2 filmes para eles, separado meninas e meninos, e foi colocado o filme do Homem-Aranha e o filme do Frozen, e discutido qual filme foi mais interessante para eles, qual filme eles gostaram mais.
Nesta experiência feita aqui no artigo, as meninas gostaram mais do filme Frozen e os meninos gostaram do filme Homem-Aranha. E aí questionaram o que acharam legal no filme do Homem-Aranha e pegaram algumas cenas do filme do Homem-Aranha para discutirem com as crianças. Nesse filme do Homem-Aranha, ele começa então com uma briga, né, com um rapaz lá na escola. Eles passam a cena cortada para esses alunos, mostra ali o Homem-Aranha sendo provocado, no caso Peter Parker sendo provocado por alguém ali na escola, e acaba que ele dá um soco nesse cara. E aí depois aparece a cena do tio do Peter Parker falando que ele não deveria ter batido, né? Que ele deveria ter feito uma conversa, que ele deveria ter ido para a violência. E o Peter Parker acha que fez certo ter batido na pessoa, porque ele aguentou até um certo limite e depois ele partiu para a violência. E aí foi perguntado para as crianças, né, que estavam ali presentes, o que elas achavam. Que as pessoas teriam que fazer isso ou teria outra forma. As meninas, das 6, 5 falaram que deveria ter conversado, que deveria ter entendido ou saído da situação, e uma delas falou que não, que tem que bater mesmo, tem que cair pra porrada. E dos meninos, um falou que deveria ter conversado, e os outros 5 falou que tá certo, que brigar, já que provocou, tem que brigar. O que isso tem a ver com sexualidade é o seguinte: a gente está falando de papéis, que é o que eu falei no início. A sexualidade não envolve só sexo, envolve papéis de gêneros. E aí quando a gente favorece isso para as crianças, quando as crianças assistem filmes e elas veem que a violência é uma forma de solução, a gente acaba tendo homens que crescem e quando alguém faz uma provocação, se transforma em violência, seja contra uma mulher, seja contra o outro homem. E isso mostra o quanto a gente não sabe aprender desde criança a lidar com as nossas emoções. Nesse exemplo bem simples e básico que acontece todos os dias em qualquer lugar do mundo, é importante a gente ver o quanto a gente fecha os olhos para temas como gênero, temas como prazer, temas como saúde emocional. A professora do jardim de infância, ela até tinha uma linguagem tentando explicar para eles que não é correto brigar. Mas aí tem uma outra cena do filme em que o Peter, que no caso aí é o Homem-Aranha, salva a Mary Jane de um trem que ela está caindo. E aí fica subentendido que a mulher sempre vai precisar de um homem para ajudá-la. E é o que as crianças reproduzem. As mulheres às vezes vão pedir nossa ajuda e a gente tem que ajudar. As mulheres, elas precisam ser defendidas por nós. E aí novamente alimenta a ideia de que as mulheres são frágeis, que é um sexo frágil e que elas não conseguem às vezes se defender. E que o homem precisa defender, que o homem tem que ser duro. Mas será que todo homem vai conseguir ser assim? Será que toda mulher não vai conseguir solucionar os seus problemas sozinhas? É uma questão de se pensar. Então, hoje, falar sobre prazer não é só sobre falar sobre o gozo, mas sobre o prazer de viver. Sobre o prazer de ser o gênero que você for. Seja o gênero feminino, masculino, seja você independente da sua orientação, mas ter o prazer de olhar no espelho e se encontrar. E que esse reflexo, de fato, seja você. Que a sua saúde emocional esteja linkada a isso. Para que você encontre um equilíbrio. Eu não vi aqui alguma pergunta, alguma questão que me mandaram. Deixa eu só ver. Voltar aqui. Não teve. Ficou uma letra pequena, né? Então, por agora, esse é o recado que eu deixo para vocês sobre saúde mental e emocional, que sem ela não há prazer, porque se o seu emocional, se o seu mental não estiver sincronizado, de acordo com a sua vivência e com uma qualidade, isso vai
levar para todos os âmbitos da sua vida. E o sexual é um deles. O prazer está ali linkado com tudo isso. Então, se você não conhece o seu órgão genital, seja esse ou seja esse, aproveite para conhecer. Mas não estou falando que precisa conhecer para se tocar no sentido de masturbação. No sentido de olhar, de compreender. Será que eu sei como que funciona uma ereção? O que precisa para ter uma ereção? O que precisa para eu ter desejo? Será que aqui de fato, no clitóris, é o lugar que eu tenho mais prazer? Será que os grandes lábios também não são sensíveis? É uma questão de autoconhecimento. É uma questão de se observar e ninguém precisa saber disso. Você pode estar na sua intimidade ou falar sobre isso com alguém. Não tenha vergonha dos seus membros, né, dos seus órgãos genitais. Eles estão aí para você explorar, para você conhecer, mas não só eles. O corpo por um todo. Desde a cabeça aos pés, braços. Explore, conheça, se olhe e principalmente se admire. Essa foi a live do Janeiro Branco que eu trouxe para vocês sobre saúde mental, emocional, e sem ela não há prazer. Espero que você que está aí, que assistiu a live até aqui, tenha gostado, tenha compreendido o que eu trouxe. Se ficou alguma dúvida, já sabe, envia no reservado, que eu vou ter aí o prazer de responder para vocês. E distribua, compartilhe a live. E se você assistiu gravado, também compartilhe a live. Comente. E quem cuida da mente, cuida da vida. Não esqueça desse tema, desse slogan que é do Janeiro Branco. Até a próxima live, que vai ser às 11 horas da manhã, na segunda-feira, aqui no Instagram. Boa noite e bom final de semana.